Salve galera, aqui é o Mac. Nesse vídeo a gente vai fazer backup da Fractal inteirinha. No caso a gente vai usar a FM3, mas poderia ser a FX3 também. Então a gente vai fazer backup do sistema total e a gente vai mostrar para vocês como você deve proceder para ler, seja esse backup inteiro ou ainda uma parte dele somente. Muito simples. Não esqueçam, lá no site da Fractal Audio, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar e baixar, né? Baixar e instalar o Fractal Boot. Muito simples, lá em Downloads, Fractal Boot. Você tem para Windows ou para Mac, só você escolher lá, maravilha. Depois disso, você deve rodar ele. Deixa eu achar ele aqui, que eu já instalei. Maravilha. Vou selecionar o meu device, no caso eu estou usando a FM3, tanto faz, selecionei ela. Ele aparece os 3 vizinhos lá, tranquilo. E agora eu vou primeiro fazer backup de tudo. O processo é muito simples, Receive Mode, eu clico. E agora eu clico em Begin. Ele vai perguntar o que eu vou salvar. Então aí eu digo a ele, no caso se for o seu primeiro backup, é interessante você fazer o Select All aqui, backup total, né, de todo o seu sistema. Ou ainda você pode selecionar aquilo que você vai querer fazer backup. Você pode inclusive fazer backup de um único IR ou de um grupo de IRs e tudo mais, user cab e aí tudo mais. Eu vou cancelar isso aqui, só clicar em Begin, ele começa a fazer esse backup. Posso finalizar, pronto, hoje você já tem salvo o backup da sua FM3 inteiro. Importante isso. Uma outra coisa que eu acho interessante fazer backup também, ter o arquivo separado disso, é abrir o FM3 Edit e salvar os layouts. Isso é muito simples, então eu vou fechar, tá? Uma coisa interessante que você deve ter em mente é trabalhar com esses programas um por vez, fechar os outros, cara. Não deixa tudo aberto não, senão você pode ter experiência de obter algum erro. Alguém fala, tá faltando tal arquivo, ou deu erro a isso. Sim, é porque você está querendo ter acesso usando a USB a arquivos diferentes, lugares diferentes. Então fecha, vou fechar o Fractal Boot. Vou abrir o meu FM3 Edit, maravilha. Deixa eu abrir aqui, abriu. Vou lá em FC Controllers, maravilha. Tenho a lista deles. E agora eu quero fazer backup. Eu vou clicar em Layout e vou colocar Export ao Layout. Ele vai perguntar aonde eu vou salvar todos esses layouts. A primeira vez que eu clicar agora, ele vai fazer todo um catado, né? Ele vai pegar todos os meus layouts lá, todos os meus, tudo certinho lá, os nomes que eu coloquei, maravilha. E depois ele pergunta onde eu quero salvar. Escolhe a pasta que você gosta lá. No caso aqui meu, eu fiz uma pasta, se não me engano, coloquei uma pasta aqui que chama, acho que era testes para salvar. Isso, coloquei dentro da pasta, clique em salvar e já está lá. Maravilha. Importante a gente frisar, eu já fiz backup dessas coisas, sempre deixo backup da FM3, da FX3, acho importante deixar backup de todas essas coisas. Se você der uma olhadinha, um dos arquivos que nós temos, além dos bancos A, B, C e D, eu tenho também esse cara aqui, ó, que é o System mais GB mais FC. Importante isso, cara. Você ter salvo, ter feito backup desse cara também. Por exemplo, nesta última firmware beta, uma versão beta, tá bom? Só realmente para Rev users e tudo mais. Mas que engraçado. Nessa versão acontecia que era interessante depois que você rodou lá, né, a firmware, a update, era interessante que você tivesse lido esse System mais GB mais FC. Puxa vida. Se você tivesse feito backup, e essa é a intenção, sempre que quando você vai fazer um firmware novo, você vai instalar, né, algo novo, é importante você ter backup de tudo. Era só ter rodado esse cara aí, bicho. Tava tudo lá, tá bom? Como vocês estão vendo aí. Lembrando que eu posso fazer backup ou ainda salvar, sei lá, sempre por presets separados, desculpa, por arquivos separados. Então a gente pode fazer sempre dessa forma. Então o proceder daqui é muito simples. Deixa eu voltar lá no meu cara aqui, eu estou na FM3, já fiz o backup, deixa eu fechar ela, maravilha. E vou voltar lá no meu menino, lá no Fractal Boot, isso. Agora eu quero ler um arquivo, então seleciono FM3. Ah, não, eu já tenho backup de uma coisa e eu quero ler esse backup, né? Pô, cara, deu grosop. Ou não, eu quero ler o backup de uma coisa. Por exemplo, eu escolho lá, sei lá, vai. Eu espero que ele não faça, dá tempo, né? Para não ficar prolongando muito esse vídeo.
Então, banco A aqui, isso mesmo. No caso aqui, eu vou ler o banco A para minha fractal, entendeu? Está esperando eu apertar Begin. Quando eu apertar Begin, é interessante que eu não mexa mais nada, e ele sim, ele vai fazer, ele vai ler esses arquivos, ou seja lá, dados, ou seja, o meu, sei lá, meus presets, ele vai ler para o cara. Lembrando, vocês repararam, eu fiz meio rápido, mas quando eu fui abrir o Fractal Boot, automaticamente eu fechei o FM3 Edit. Então é importante você... Estou frisando isso, porque eu já vi pessoas preocupadas com um erro diferente que tinha aparecido, e era realmente isso, porque tinha mais de um arquivo, mais de um programa aberto ao mesmo tempo. Tudo bem, gente? Só tudo isso. Valeu, galera. Até mais. Deixa eu achar o stop aqui. Cadê você? Stop, achei. Tchau. Valeu.